Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. A narrativa em torno do tarifaço de Donald Trump segue bastante intensa. E as contradições e baixa incerteza sobre os movimentos do atual presidente dos Estados Unidos não têm facilitado a vida do mercado, ofuscando até mesmo a queda da inflação no país. Entretanto, o Bitcoin mostrou resiliência, sugerindo que o investidor está optando por esperar para ver, em vez de assumir riscos antecipados à macroeconomia. Será aqui que o Bitcoin deixa a lateralidade de preços? É isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, discuto com vocês no Satoshi Call desta segunda-feira, 14 de abril de 2025. China. Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando o Satoshi Call dessa semana aqui. E com poucos dados macroeconômicos dessa vez, mas não menos relevantes, evidentemente, como você vai ver logo a seguir. E nem por isso, nem pela falta de grandes indicadores, ou de vários indicadores no caso, a gente não teve uma semana agitada e que promete ser bastante movimentada também nessa semana que está se iniciando hoje. No caso, a gente vai trazer primeiro aqui os dados da China, que tiveram dois dados muito importantes. O primeiro foi o CPI, o preço ao consumidor chinês, que manteve sua queda, já tinha caído em fevereiro 0,7%. A perspectiva era de uma manutenção ali, estável no 0%, mas na realidade recuou 0,1%, ou seja, a inflação ao consumidor lá está cada vez mais baixa. Já a inflação ao produtor segue a mesma tendência. Ela já tinha caído em fevereiro 2,2%, e em março cai 2,5%, acima do 2,3% estimado ali pelos analistas, ou seja, a economia chinesa não está sofrendo nesse momento com inflação alta, ao contrário, está tendo uma deflação e a gente ainda precisa analisar como o tarifaço do Trump vai impactar aqui nesses dados. Então a gente está vendo o dado de março, lembrando que o tarifaço foi apontado no finalzinho ali, na última semana mais ou menos de março, então a gente precisa entender o quanto isso pode mudar esse indicador. Porém, neste momento, a inflação chinesa está bem controlada, está cada vez mais restrita e isso pode trazer aí um impacto positivo para a economia chinesa, que segue aí em expansão. Estados Unidos. Nos Estados Unidos a situação não é tão diferente assim, a inflação também está caindo por lá. Se a gente pega aqui para a gente destrinchar bem os dados, a inflação ao consumidor norte-americano geral ali, na base mensal caiu de 0,2 para menos 0,1, recuou, teve uma desaceleração da inflação quando a expectativa era sim de uma queda, mas mantendo ali uma altinha de 0,1. Já quando a gente olha na base anual, o recuo é ainda mais expressivo, porque a gente sai de 2,8 para 2,4. O núcleo dessa inflação também recuou, de 0,2 na base mensal para 0,1, a expectativa era de uma alta para 0,3. E no núcleo anual do CPI, a gente teve uma queda de 3,1 para 2,8, quando a expectativa era 3%. Ou seja, a inflação ao consumidor norte-americano esfriou de uma forma relativamente considerável, acima das projeções do mercado. A inflação ao produtor, o chamado PPI, também cai, ele cai de uma alta de 0,1 para uma retração de 0,4, quando a expectativa também era de um aumento para 0,2. Já na base anual, esse recuo aí bate de 3,2 para 2,7, também ante uma expectativa aí de aumento para 3,3%. Ou seja, a inflação norte-americana está dando sinais de resfriamento. Nesse caso, está tendo uma pressão inflacionária menor. Porém, isso deixa um sinal de alerta ali minimamente ligado para os investidores, porque se o CPI, a inflação consumidor, já está caindo antes mesmo do tarifaço, pode ser que a gente esteja vendo uma paralisação, pelo menos um arrefecimento do consumo do norte-americano. Consequentemente, isso pode ser lido lá na frente como mais um dado de recessão que tanto se fala nos Estados Unidos. O JP Morgan chegou a bater ali 60% de possibilidade de recessão para os Estados Unidos. A inflação ao produtor tira um pouco desse pé, ele joga um pouquinho para o canto essa projeção, porque se a produção está mais barata, os preços tendem a ficar mais baratos e, consequentemente, o gasto é menor pelo consumidor. Temos um ponto. Porém, ainda não é possível descartar
toda essa questão de recessão macroeconômica, porque o tarifaço do Trump, aí, como muitos vêm discutindo e a gente já vem falando aqui no Satoshi Call, é um grande dificultor, aí, vai ser uma grande pedra no caminho para o desempenho da economia norte-americana, mas eu vou deixar para falar isso quando a gente for abrir agora o assunto do Bitcoin, porque aí sim a gente já faz o paralelo de como essa política macroeconômica do Trump está impactando os ativos de risco. Bitcoin. Agora sim a gente fala do Bitcoin, que está mostrando uma resiliência interessante, né? O Bitcoin ele travou ali, né? Por mais que volátil na última semana, né? E nas últimas semanas na realidade, ele conseguiu se segurar ali na região dos 84, 85 mil dólares. O que tem sido visto como algo positivo, já que com um monte de fundamentos caóticos que a gente estava vendo no mercado, aí, principalmente em relação ao tarifaço do Trump, isso está sendo absorvido de uma forma em que não traz tanta movimentação assim de queda ou de alta, mas sim eu tenho minha volatilidade no dia, eu compro e vendo, mas eu volto para um patamar de segurança, né? Então o Bitcoin está se saindo muito bem pelo menos nesse recorte, né? Nesse momento de mercado que a gente está vivendo agora. Outro ponto interessante para a gente discutir sobre o Bitcoin são os ETFs. Os ETFs de Bitcoin estão numa queda. Retiraram ali, né, 750 milhões de dólares na última semana. Quando a gente observa esse número, pode soar ele num primeiro momento alto, e de fato ele é. Mas quando a gente olha para o macro, né, quando a gente estende desde o lançamento lá dos ETFs em janeiro do ano passado até hoje, os ETFs mostram um desempenho muito positivo, um fluxo de capital muito grande. E se a gente pegar também as últimas semanas, final do ano passado, são recortes aí de que o fluxo de capital foi muito alto e que esses 750 milhões de dólares, apesar de expressivos, fazem pouca diferença no total que esses fundos têm. E isso mostra que o investidor institucional ele não está abandonando o Bitcoin, ele não está abandonando esses produtos. Ao contrário, dá sinais de que ele está esperando um momento mais calmo e tranquilo para voltar a operar esses fundos do que necessariamente fazer compras agora nesse momento. Então quem está saindo parece ser muito mais o especulador ou um investidor que talvez não tenha tanto controle da volatilidade ou tenha um gerenciamento de risco diferente do que necessariamente o mercado institucional como um todo. Então esse é um ponto positivo e que sustenta essa narrativa de resiliência do Bitcoin. Afinal a gente não teve um sell-off tão grande. A gente teve um sell-off normal, como as bolsas tiveram um sell-off muito mais agressivo nesse período do que os próprios ETFs. Os fluxos de saída foram muito pequenos diariamente, né? Claro que juntando vira esse bolo de 750 milhões de dólares. Então tem uma perspectiva interessante para o Bitcoin nesse sentido de resiliência aqui. Outro ponto importante também do Bitcoin é que o DXY, o índice dólar, pegou na semana passada e hoje já fez uma queda para essa região, uma mínima dos últimos 3 anos. A última vez que o DXY ficou tão baixo assim foi lá em abril de 2022. Praticamente aí cravado 3 anos. Normalmente, né, a gente já discutiu isso em outros momentos, o Bitcoin e o DXY, historicamente, tem uma correlação inversa de desempenho. Então, se o DXY cai, o Bitcoin sobe. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente pode estar vendo aí um momento positivo para o Bitcoin, já que o investidor ele já não está apostando tanto assim no dólar. Ele está começando a se realocar em posições que talvez sejam um pouco mais arriscadas, vendo justamente os impactos e a repercussão que o tarifaço do Trump está se formando, está construindo nesse momento, né? Então de talvez uma estagflação nos Estados Unidos, que pode ser bastante ruim e dificultoso para o país. Então o investidor parece que está dando sinais de que está olhando para o mercado norte-americano, ou pelo menos para a moeda norte-americana, com uma certa descrença e partindo para outros ativos. E o Bitcoin e as próprias bolsas norte-americanas tiveram um desempenho positivo na semana passada, mas com destaque mesmo para o Bitcoin, que se manteve estável por muito mais tempo. Claro, a gente tem uma questão de timing, né? O Bitcoin começa a cair antes do que as bolsas norte-americanas, mas o Bitcoin tinha motivos para continuar caindo na semana passada e não continuou, né? Ele se estabeleceu ali numa faixa de preço na casa dos 85 mil dólares, o que soa bastante positivo para o mercado. E claro, né, toda essa questão a gente precisa ficar de olho nessa semana, porque o tarifaço do Trump ainda está ativo, ele voltou atrás de alguns produtos chineses, né, eletrônicos e semicondutores, mas ele mesmo disse no domingo de que não era uma pausa nem nada, era só uma reclassificação e que o tarifaço continuaria intenso com a China mesmo nesses produtos. Se isso vai acontecer ou não, a gente não tem certeza, porque se vai e volta atrás, tem começado a dar sinais importantes para o mercado de como lidar nesse tipo de situação.
E o que a gente está vendo hoje com o Bitcoin de resiliência é potencialmente o que a gente vai ver no resto dos mercados, que é o ativo não reagindo antecipadamente às falas do Donald Trump ou qualquer movimento, e sim num movimento aí mais de esperar para ver. Então você vai taxar, ok, eu vou esperar você taxar e eu me realoco. Quer dizer que o mercado todo vai reagir assim e sempre? Não necessariamente, depende muito da fala, do posicionamento, da postura do presidente. Mas é um sinal de que o mercado está lembrando como foi lá o primeiro mandato do Trump e está se readaptando nesse segundo mandato também, de entender que muitas coisas vão ser faladas e nem sempre vão virar ações. E esse é um ponto importante para o mercado reduzir sua volatilidade e ter um pouco mais de confiança. Mas é fato que a incerteza ainda é predominante e se tem uma coisa que o mercado não gosta é de incertezas. Então, olho atento pro desempenho não só do Bitcoin, mas das ações, mas principalmente do Bitcoin, que a gente pode ver tanto uma subida quanto uma queda a depender do humor do mercado, a depender do humor do Donald Trump. E se o mercado estiver bem preparado, essa dose de incerteza pode ser bastante mitigada. A análise técnica, você já sabe, está disponível em vídeo lá no WhatsApp e também no Telegram da Foxbit. Se você não segue, o link vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar a gente lá. Bom, pessoal, para a gente arrematar o Satoshi Call aqui, a gente sabe que ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte, né? Mas fato é que os Estados Unidos têm um risco real de estagflação e que a política monetária do Trump está trazendo muitos ruídos, está trazendo muita preocupação para o mercado, não só para o mercado interno dos Estados Unidos, mas para o mercado global como um todo. E isso vai impactar os ativos de risco, né? Como o Bitcoin, ações e por aí vai. O que a gente precisa ficar atento é que esse movimento de vai e volta do Trump pode, em algum momento, passar a ser ignorado. Como a gente viu agora há pouco conversando, né? O mercado pode começar a, de fato, esperar para ver se vai fazer alguma movimentação ali, se o Trump de fato vai colocar em ação o discurso dele. E isso pode trazer um certo alívio, uma nova forma de se relacionar com os investimentos. E quando a gente olha para os ETFs de Bitcoin, é um sinal claro de que a maioria dos investidores mais pacientes, os investidores institucionais, né, que estão ali há mais tempo no jogo, estão sustentando suas posições e estão esperando talvez momentos mais assertivos para fazer novas entradas de capital. Enquanto investidores talvez ali com um gerenciamento de risco diferente ou talvez com menos ou com uma maior pressão na realidade sobre seus ativos, começa a se desfazer e realocar suas posições. Então o que a gente tem nesse momento é um mercado que parece que está aprendendo a se comportar diante desse novo governo, está ficando mais maduro em relação a isso. E aí, isso pode facilitar a vida do investidor, pode facilitar uma subida de preços dos ativos e isso traz aí uma tranquilidade maior para o mercado, que começa a ter um pouco mais de controle da situação. Pelo menos não um controle real da narrativa, mas pelo menos um controle real dos desempenhos. E isso pode ser benéfico aí para o Bitcoin, que não só está nos 85 mil dólares agora, como pode voltar a subir aí caso a demanda cresça novamente. É isso, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 14 de abril de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit. Agradeço demais a audiência de vocês. E, por conta do feriado, a gente não volta na segunda-feira que vem. A gente volta na outra segunda, dia 28, trazendo aí o Satoshi Call com todas as novidades do mercado cripto e também da macroeconomia. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá.